Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Vamos a empezar la clase de escuela dominical en la continuación, el cristiano y la cultura. Este es el tema. Una vez que estaremos desarrollando hoy la presentación de nuestro ministerio y proyecto para que la iglesia conozca el trabajo de nosotros afuera de la iglesia con este don y talento que Dios ha puesto en nosotros, que es el arte. Y vamos a hacer una oración para empezar. Senhor, te alabamos e te bendecimos por la oportunidad que el Señor mismo ha proporcionado a nosotros, por tu misericordia que se ha renovado bien tempranito, para que vengamos a vivir este día. Y este día es el día del Señor, que el Señor mismo ha puesto para tu pueblo, separarlo para la adoración exclusiva tuya. Sabemos que debemos te alabar y te bendecir y te adorar toda nuestra vida, pero este día es exclusivo para que tengamos una reunión como iglesia, con los hermanos, una reunión pública, una convocatoria del Señor para su iglesia, donde aquí vamos a aprender a escudriñar tu palabra y aprender tus decretos, tus enseñanzas. Así que te alabamos y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos hermanos que todavía aún no han llegado, que el Señor los traiga con el corazón preparado y dispuesto para recibir lo pan que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Así que te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Ahí tenemos Esdras 7:10, como essa parte del alinhamento de nuestro ministerio para la palabra de Dios, que tiene a ver cultura, que dentro de la cultura tenemos el tema arte, né, que cultura, vimos la semana pasada, que é tudo que um pueblo desarrolla em toda su área. Ou seja, cultura é vivir, não? E dentro deste vivir que temos el arte, que também tem su despliegue para várias manifestações, não? Artísticas. Ou seja, aí e quero poner para nós hoje essa reflexão. São dois textos diferentes, onde temos a base para nosso ministério, que é Esdras 7:10. Então, aí já está o versículo clave, pero quero, antes de ler o versículo, trazer para nós quem era Esdras. Sabemos que Esdras foi chamado por Deus porque ele havia preparado seu coração, como está em el versículo, pero ele era sacerdote e escriba, não? E ele foi de los chamado por Deus para a restauração de Jerusalém, aí bajo el domínio ou el reinado del rei Artaxerxes. Difícil de falar, pero assim é. Então, Esdras vem com este trabalho, com esta responsabilidade dada por Deus para trazer su pueblo a restaurar el templo e todo lo que involucra a adoração a Deus, verdade? E chegamos aí em este versículo, porque Deus lo ha chamado, porque Deus ha puesto Esdras como el cabeça para esse trabalho de restauração, porque ele tem aí, mais adelante vamos ver que ele tem Neemias, pero Neemias foi para a área de administração e Esdras para esta área de restauração, incluso também para fazer a separação de las famílias que haviam se puesto em igualdade, que foi proibido por Deus, e o povo se involucrou
com outros pueblos, e aqui Neemias tem uma tarefa muito difícil que é uma arte também, de conciliar e a la vez também de fazer a devida separação das famílias. Imagina, um trabalho difícil, pero tinha que ser alguém que era profundamente conhecedor, que escudrinhava a palavra de Deus e era um escriba, não? Então ele tinha que ter conhecimento de toda a lei e estatuto de Deus para poder fazê-lo de maneira que agradava a Deus. E o versículo 7 que temos aí, disse, porque Esdras havia preparado seu coração para inquirir a lei de Jeová e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Primeira coisa que vamos ver aí, que havia preparação deste muchacho, deste hijo de Deus, deste que havia sido chamado por Deus. Deus o escolheu para isso, em este contexto, porque havia disposição de coração. Ou ele preparou seu coração e com disposição para fazer o trabalho que Deus o havia chamado. Outra coisa também que vamos ver aí, que ele tinha que inquirir e escudrinhar. Pero antes de inquirir e escudrinhar, e por la preparação do coração, ele tinha que ter um conhecimento profundo, também que isso deveria estar plasmado e de maneira enfática reflejar o que iba a ser. Ou seja, ele devia estar vivendo todo o que ele deveria inquirir e escudrinhar, verdade? E outra coisa que isso cumprir, ou seja, testificar com sua vida. Então, Esdras foi escolhido por Deus porque ele havia preparado seu coração. Às vezes preparamos nosso coração para muitas outras coisas, pero temos que estar com o coração preparado e com esta disposição de estar listos para que Deus pueda poner a mão sobre nós outros, porque aqui dijo que a buena mano del Senhor estava sobre ele, por isso ele foi escolhido. O versículo anterior vai dizer, os versículos anteriores vão dizer isso, não? Em el versículo 9, por exemplo, vai dizer, porque o dia primeiro del primeiro mês foi o princípio de la partida de Babilônia, estava saindo de Babilônia, e ao primeiro dia del mês quinto chegou a Jerusalém, estando com ele a buena mano de Deus. Ou seja, por que estamos fazendo nosso projeto aqui em Panamá? Porque a buena mano do Senhor está sobre nós outros, porque hemos preparado nosso coração para inquirir e escudrinhar a lei de Jeová em nossa vida, para depois cumprir de maneira que vengamos a testificar de tudo o que hacemos, não? Então, o arte é solamente uma ferramenta que Deus ha puesto em nossa mão. Perfeito? Muito bem. Aí vamos a seguir, queremos aí, junto com a palavra, trazer um conhecimento para a igreja de nosso trabalho, não? Aí as certificações do artista Joaquim Vanil, né? Aí tem toda uma trajetória, e tudo isso, meus irmãos e igreja, concedido por Deus. Assim como Esdras, eu me identifiquei com Esdras desde que me converti. Quando fui estudar, né, sobre este Esdras, eu me identifiquei com ele. Então, eu percebi que eu também tinha que poner meu coração preparado e escudrinhar a lei de Jeová, porque Esdras aqui também, ele é que separou os levitas, os cantores, os que iam a trabalhar, porque Deus separou esse povo, pero ele era responsável por todos eles. Ou seja, em suma também ele conhecia del arte, né? Então, levita, não? Ele que era responsável por a música e também por todo adorno, né, significativo, que sabemos que em esta época havia em el templo muitos adornos, muitos objetos significativos de la lei de Jeová, não? Então, aí estamos, tenho aí a área de atuação, trago aí algumas coisas, mira como estava nuevecito, mira, aí todo, aqui minha hija que hoje já
né? Está com 30 e pico anos, aí me acompanhava, mira aí, haciendo teatro em la igreja e todo bajo la direção de la palavra, não? Aí vamos, arte e educação me acompanha desde sempre também. Então, aí, projetos sociais em Brasil, dentro das favelas, das comunidades, com alto peligro, né, social, e aqui em Estados Unidos, fazendo todo reciclagem, e dominicana também. Perfeito. Aí, impartindo também classes, monólogos e dinâmicas de grupo, ou seja, monólogos participando de eventos em Estados Unidos, em Dominicana e em Brasil, em conferências, aí participo em la apertura para trazer uma apresentação. Aqui grupos de Brasil e tantos outros. Aí, perfeito. Aqui ensinança já em Brasil de ninhos e jovens para a atuação, não? E todo bajo este objetivo de levar a estas pessoas a escudrinhar com nós a palavra de Deus e direcionar seus dons e talentos para que puedan expressar os estatutos e as enseñanças de Deus. Escenografia também é outra parte que trabalhamos aí de Navidad, de jovens, acampamento de jovens, acampamento de juniores. Mira, um castilho aqui de los niños, ali de alabança, perfeito. Reciclagem, também me acompanha há muito tempo, não é a primeira vez em Panamá, então é algo que Deus ha puesto em nós outros como uma habilidade, aqui como Esdras, de perceber como introduzir nosso projeto em uma comunidade. Não? Aqui, por exemplo, em Panamá, temos essa questão de la basura, então Deus me ha capacitado a observar isso e estamos aí com o projeto que já vai ganhando, já tem essa forma e já está com portas abertas. Essa semana vamos estar aí, já vamos chegar em isso. Esta foi quando fui visitar Elizabeth em República Dominicana, todavia ela foi primeiro, eu me quedei em Brasil, pero fui de vacações visitá-la e são carrones que chegaram em la clínica, mira. E anteayer fui ao hospital e também corri muita madeira como esta hora para ser com os ninhos da escola. Pero aí, isso na mesa, sillón, mira mira isso, que bonito. Isso era para a casa de Elizabeth e minha casa, pero la deixei lista aí e fui a Brasil preparar tudo para vir definitivamente para a Dominicana. E depois, quando saímos para os Estados Unidos, as pessoas todos queriam comprar esse conjunto, porque se quedou muito bonito, muito diferente, e aí estava, perfeito. Aí Elizabeth começou também seu trabalho artístico em este quesito de collares. Ela trabalhava em la clínica, eu estava fazendo o projeto, desenvolvendo o projeto em Dominicana, então ela chegava, eu me quedava trabalhando hasta altas horas da noite, então ela, para relaxar de la clínica, ela começou a ser collares, não? E tem collares esparcidos por várias partes do mundo aqui, não? Verdade? Sim. Assim é. Então, Europa, América, aqui América do Sul e outros lugares. Mira, tudo isso é reciclagem, pero é reciclagem, vamos dizer assim, distinto, não é distinto, pero são de peças muito buenas, ou seja, as senhoras, as amigas que rompiam um arete, uma pulseira, um collar, iam botar, pero eram, às vezes tinha de pedras preciosas e muito caros, aí tem algumas. Este azul, por exemplo. Este azul, quem me comprou foi, me comprou foi uma cantante dos Estados Unidos que fazia shows. E ela me... Cristiana. Sim. Sim. E era lindo, e peças muito caras. E ela me esse também, né? Todos estes. Este aqui também, Murano. $100. $100. Esse collar aqui. Sim. Em aquela época, não? Perfeito. E toda essa estrutura para exponer, eu lo hizo também de reciclagem. Para todo para o custo-benefício do projeto, não? Perfeito. Aí tenho as artes plásticas, né, que
eu me gusta muito a miniatura, mira a la Ferrari, Dino Ferrari, a helicóptero, e tudo isso vai para as exposições desde Brasil. Sim. Sim, la mariposa. Mira aqui, ó, tem e aqui quadros, Galvão Bueno, é um deportista, né? Um comentarista deportista muito famoso do Brasil. E aqui essa mariposa, quando saímos de Estados Unidos para volver a Brasil, eu la donei para uma igreja que ia ser um fundraiser, levantar fundos para um projeto em Tailândia, que trabalha com as mulheres e os jovens que são chamados à prostituição. Então, essa igreja, la dejei, era muito grande, isso tudo aqui assim, ela é muito grande, muito bonita, um trabalho muito bonito, la donei, né? Perfeito. Exposições em Dominicana, aqui está a exposição, o reitor de Santo Domingo e o diretor de la UNEV em Santiago, aí em la Universidade Evangélica. Aí era o aniversário número 28, não? De la universidade. E todavia nunca havia hecho uma exposição de arte, e muito menos arte reciclar. Então, aí estava junto lá a alcaldia, havia aí arquitetos junto comigo e artistas dominicanos junto comigo em esta exposição. Mira aí, Los Collares de Elizabeth, a maqueta do autódromo de Interlagos, grandota, 3 metros por 3 metros. Íbamos para as férias em Las Calles, Estados Unidos e Dominicana também. Mira aí, então, e tudo isso haciendo esse trabalho de evidenciar o Evangelho de Cristo por meio de nós e por meio do trabalho que temos. É uma oportunidade muito grande. Trabalhamos também com retiros evangelísticos, discipulados e campamentos. Não, isso é em minha cidade, Belo Horizonte. Isso aqui é da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Então, trabalhamos aí. Aí, produção da película, né? Stormy at Christmas. Você vai a ver. Isso foi como o cierre do projeto. Então, não é nada muito glamuroso. Pelo contrário, foi uma oportunidade que tivemos de fazer esse trabalho como cierre do projeto com voluntários. Todos os voluntários foram se juntando em 6 meses. Em 6 meses hicimos esta película e com apenas uma máquina fotográfica que eu tinha, que tinha uma baixa qualidade de filmar, pero aí produzimos. E na época tinha uma boa, pero depois de aí vindo 4K, e hoje já temos não sei quantos K, não? Muitos Ks, né? Aí a gente, kkkk. Perfeito, sei que assim é. Muito bem, então aí temos também, em esta gama, vamos dizer, o display de arte, temos a literatura também com nós. Elizabeth escreveu Verdades Encobertas, Pecados Revelados. É um tema sobre o abuso infantil dentro do seno da igreja. Não é de afuera. Afuera tem muita coisa, pero aí está. Então, e hoje, esse Supremo Concílio, 41º Concílio, houve muito posicionamento e muita decisão sobre isso, não? Muito bueno isso. Então, aí está o Reino de Zindorf, que agora também já vamos apresentá-lo em espanhol, já está listo também, né? Em português e agora em espanhol. Se Deus permitir, com Deus mediante, vamos muito pronto, vamos estar fazendo o lançamento dele aqui para nós outros. Mas o livro como se consigue por... Não, vamos atrair físico, sim, por agora, sim. Porque tem assuntos aí que temos que cuidar, porque são assuntos jurídicos e também econômicos, não? Prestação de contas e tudo mais. Então, assim que temos que procurar estar trabalhando de uma maneira que glorifica a Deus, verdade que sim, em la sociedade. Sim, muito bem, perfeito. Aí, Panamá, agora, né, depois de para que vocês sepam de onde venimos, que hacemos, chegamos a Panamá. Artes para o Canal de la Vida, e tudo isso é reciclado, não? Perfeito. Aí já
para que vocês sepam como será lá. Estamos mostrando porque amanhã vou a montar e essa semana vamos estar na escola, el teclado. E é uma bendição de Deus, porque assim como Esdras, eu trago para nossa vida, para mim e para Elizabeth, para nosso ministério, que a boa mão do Senhor está sobre nós em este quesito. Não é fácil fazer produção em nosso país cultural, né? Também não é fácil fazer cultura ou uma produção cultural em um país estrangeiro. E nós como estrangeiro também, o país tem seus cuidados, não? Então, aí necessita que você tenha suas evidências, né? Tanto da área artística, como da área personal, como da área de capacitação religiosa, no caso missioneiros, e também a capacitação educacional, não? Para entrar na educação, não? Assim que, aí seguimos. Então, tem um resumo, apresentamos um resumo do artista com suas certificações, aí tem aí algumas obras, não? E tudo isso é reciclado, incluso as estruturas que apoiam as obras, tudo reciclado. Aí tem mais, aqui tem um resumo do projeto, e aqui temos abaixo nossos colaboradores, não? A APMT, a Igreja Presbiteriana de Brasil, e os colaboradores que são famílias e pessoas, não? Podem chegar e sentar-se. Muito buenos dias. Aqui já sim. Tá? Vamos sentar? Sim. Vamos? Sim. Aí temos um vistaço já. Isto foi na Escola Vocacional Especial, no ano passado, que hicimos a exposição, que já para nós outros já foi uma grande bendição. E hoje já estamos aí impartindo classe para os alunos, não? Desenvolvendo o projeto dentro da escola. Perfeito. Aí, tudo isso, mira, quanta coisa, é bastante. Aqui, vuelve um pouquinho, esta. Aqui, por exemplo, aqui são partes de adorno de hogar e coisas de Elizabeth, e aqui muita gente pergunta, por que tem toda essa basura? Não é basura, são desechables, não? Basura já está. Materiais, não? Incluso pessoas, né? Não pode. Não, é para mostrar de onde vem. Por exemplo, vocês vão ver aqui o árbol baobá a partir desta base, não? Os bancos, esquineira de cartão, mira, né? As patas do banco. Então, para que a pessoa que vá pueda ver de onde sacamos toda a construção das obras, ok? Perfeito. Muito bem. Aqui hicimos a primeira exposição, foi em Rainforest Golf Club, Resort Rainforest Golf Club. Foi o encontro do ano passado, em maio, de los missioneros da área andina, ok? Aí foi a primeira exposição, que interessante que é um resort ecológico, não? Então, lhe gostaram muitíssimo e hicimos aí em la recepção. Pero não foram todas as obras, foram algumas obras, não? Aí, segunda exposição de arte e reciclagem, o café terceiro lugar, aí de lá a igreja, Comunidade de Cristo, a igreja presbiteriana Comunidade de Cristo, perfeito, aí está. Aí depois, terceira exposição, mira como Deus vai fazendo, vai te levando, porque a boa mão do Senhor está sobre nós outros e a disposição do coração. Terceira exposição de arte e reciclagem em la Escola Vocacional Especial. Aí está. Aí a diretora Maruja, aqui tem alunos, eu impartia sempre 10 minutos de charlas para os alunos, são alunos especiais. Sim, pode. Para quem não sabe, a professora Maruja de Gorbay, ela foi ministra da Educação no Panamá. Sim. Sim. Nos governos passados, e agora ela está como diretora da Escola Vocacional Especial. Perfeito. Ela é cristiana e esposa de pastor. Sim. Faz um trabalho belíssimo. Se um dia recordar de seu nome, orem por ela, porque ela está em um sistema onde, quando la vejo e quando estou ali em reuniões, me parece. Muito oprimida, não? Sim. Muito forte. O sistema todo é contra
¿no? Entonces ella pasa por necesita oraciones. Sí. Entonces cuando recordarem de ella, es la profesora Marujo de Cortar. Orem por ella, Sí. para que Dios la fortalezca. El sector educativo em qualquer lugar hoje, em mundo, tem aí sua agenda e há uma pressão muito grande. Sentimos assim que a igreja tem que estar presente, tem que estar orando. Por isso estamos compartilhando aqui. Isso não é um trabalho de Joaquim e de Elizabeth, é um trabalho da igreja, não? Assim que seguimos. Aí está, mira. Aí Aí, mira como desfrutam, mira, todas as pessoas disfrutam. E esse contato com os alunos e com os professores é uma maneira de sazonar a escola. Estava compartilhando ao princípio, antes de começar com a irmã Glória, que nós outros somos portadores da glória de Deus, somos portadores da presença de Deus, somos portadores do sazón de Deus e da luz de Cristo em nós outros. Fomos chamados para sazonar, para alumbrar, não? Donde há. Sabemos que há muita pressão, pero digo também para César, amanhã está tudo listo, amanhã chego allá, porque Deus já está allá. O Senhor já está na escola, o Senhor já está em todos os lugares. Então, eu solamente com Elizabeth vou chegar e fazer minha representação como filho dele. Então, assim que... Sim. Todas as exposições temos nossa canastra del sembrador que está lleno de versículos como enroladitos como si fuera una semilla, ¿no? Entonces ellos todos se llevan ali a palavra del Señor. Está en inglés y español, y cuando hay niños que no saben inglés, porque aquí muchos saben, a mayoría, los profesores mismos enseñan, leen el versículo y hablan para los alumnos. Sí. Entonces, aunque tenemos la charla y las obras con sus versículos y todo, também temos na canastra com versículos. É interessante este ponto porque há muitos professores cristianos, crentes aí. E quando ele nos vê e vê essa oportunidade, eles parece que nos agradecem, se quedam muito satisfeitos porque parece que é um apoio a mais para eles ali. Então, se você sente isso, né? Que chegou alguém que também está conosco. Então, aproveite essa oportunidade também para eles mesmos fomentar com seus alunos e evangelizar seus alunos. E eu me quedo afuera e deixo que ele haga toda sua charla com os alunos. Perfeito. Destaca aquela de professor. Mira essa foto. Esse professor é o professor Noel. Ele é dos responsáveis de los maestros allá para desarrollar projeto de pintura e umas outras coisas mais lá com os alunos. Ele estava coordenando um evento que cerrou esta semana de atividade. E eu estava, ele se quedou muito impactado com tudo, pero quando ele foi sacar a semilha, ele sacou a semilha que dizia, não, eu vou chegar, que dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. E sabe quem é ele? O que ele pratica? Ele é espiritista, ele é um padre de santo. E ele se apresentou dessa forma. Quando eu fui cumprimentar, ao princípio ele me disse: eu sou o padre de santo. Eu falei: então dá-me um abraço. E o abracei, porque eu sou o portador da graça. Então, se não temos que rechazar nem ter medo, porque ele que está conosco é por em cima de tudo isso, verdade que sim? Então, hoje trabalhamos allá. Quando vou para a minha classe, às vezes passo por a classe dele e nos cumprimentamos. E ele sacou esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. E saiu dançando. Bailando, né? Bailando, dançando, sim. Perfeito. Quarta exposição de reciclagem em Panamá. Aí, aqui está aí meus companheiros Alexandre, Rem, Pastor Paulo, me ajudando para levar as obras para a igreja. Hicimos o ano passado em la igreja. Aí está. Aqui também tive a oportunidade de fazer um trabalho
com os alunos de homeschooling que funcionam na igreja, ok? Aí estamos. Então, foi muito bom. E também algumas famílias, não? Algumas famílias seguem com nós outros. Esta família, né, sigue com nós outros. Sempre estamos aí tentando ajustar lá a renda para que eles possam desarrollar também seus dons e talentos. A quinta exposição de arte e reciclagem foi em Feira del Mar. Mira de onde já fomos. Pastor Alexandre foi meu companheiro, me ajudou bastante aí a transportar obras, porque é muito trabalho. Muito buenos dias, bem-vindas. Sí, estamos compartilhando aí de nosso ministério e el cristiano e la cultura, arte. Então, estamos em la quinta exposição, foi em la Feira del Mar, um evento de Veracruz, aí em Playa de Veracruz. Então, fomos a exponer, e esse senhor, aqui está sua família e seus empregados. Ele me abriu o espaço de seu restaurante para exponer allá, e ao final foram por 3 dias, ao final de cada dia, tinha que guardar as obras, não por segurança. Então, ele me permitiu pôr dentro do container, né, que tinha aí, e outras coisas mais. Então, mira, e todos eles perguntavam qual era o objetivo e por que acionamos desta maneira. Como artista, eu poderia estar fazendo outras coisas como artista, não? Ganhando dinheiro, buscando fama, outras coisas. Mas estamos aí buscando evidenciar o Evangelho de Jesus. O arte é solamente uma ferramenta para chegar a isso. Perfeito. Sexta exposição de arte, café, terceiro lugar. Foi por segunda vez, volvimos a... Por quê? Por el espaço eu levava algumas obras, depois, por um tempo, ia e cambiava por outras obras, não? E aí, em esse espaço, aqui, mira, o sembrador que Elizabeth falou, já estou fazendo ele aqui, em ele espaço, não? E aí vai gente cristiana e vai gente não cristiana, porque funciona como café durante a semana, e ele final de semana é uma igreja, ok? Então, aí tuvimos essa oportunidade. Sétima exposição foi em sede aqui de Veracruz, a escola aí principal de Veracruz, em el novo prédio, edifício, não? Aí tive a oportunidade de ir por um dia, por la manhã, um evento que as pessoas estavam aí involucradas em desarrollar a consciência ecológica e o cuidado do planeta e como manejar bem os desejáveis, e me invitaram. Rodolfo, que faz parte de Transforma Veracruz, ele me invitou e eu me fui. Mira, não levei todas as obras, levei o essencial, e mientras os alunos participavam em el salão de la conferência, saliam e entravam e passavam aí propositalmente por lá, e passaram mais de 300 alunos em este dia por la manhã. E foi tão bueno que o evento terminou ao meio-dia, foi de 9 ao meio-dia, o evento terminou, pero o professor que estava organizando, responsável por a organização do evento, chegou a mim e eu comecei a desmontar, ele me disse, tu puedes se quedar para a tarde? O evento terminou, pero ele quis que os alunos de la tanda de la tarde, do período de la tarde, pudieran disfrutar de las obras também. Que bendição. E este professor é creyente, mira, ele está ajudando ao aluno a ler um versículo, que é a semilha, ok? E aí todos interessados. Oitava exposição de arte e reciclagem, já quando venimos para cá, nos mudamos para cá em dezembro. Antes de nos mudar totalmente para cá, já hicimos uma exposição em El Peat. Perfeito? Aí está. As pessoas, aqui, a canastita llena de semilhas. E as obras, toda obra tem uma identificação de como foi, tudo que foi usado para compor esta obra, componer a obra, construir a obra, e também tem um versículo relacionado a esta obra. Desta maneira é que evangelizamos, não? E aí vamos. Muito bem. Agora, nona exposição de arte e reciclagem. ¿Dónde será? ¿Dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde?
El Tecal, escola bilíngue, El Tecal. Esta semana vamos estar todos os dias aí, de 8 da manhã hasta las 5 da tarde, de meia e meia hora vai uma classe passar por las obras, por la exposição. Mira onde Deus vai nos levando. Aí vamos. Aí está. E por que logramos aqui entrar em la escola pública, né? Desta maneira, com todo, aqui em Araihan? Porque temos a autorização do Meduca. Não está aí? Não. Ah, sim, Meduca, perfeito. não. O Ministério da Educação, depois de algumas reuniões, nos autorizou a entrar na escola pública com a exposição para que os alunos possam desfrutar e conhecer o projeto. Sim. É uma bendição muito grande. É Meduca, Panamá Oeste, ok? Sim, Meduca, Ministério aqui. da Educação de Panamá. De Panamá Oeste. Será lá nona. Ok? E a 10ª? E a 10ª? Aí está. José? Está confirmado? Centro Bilíngue Vista Alegre. Mira, isso não é porque você chega e eles te veem muito bonito, eles te veem muito elegante, eles te veem, eles te levam na obra, eles, uau, que obra bonita, eu quero. Não, não é assim. É como a viúva delante del juez. Há que insistir, porque estamos bajo a graça de Deus. E sabemos o que Deus ha puesto em nós e que vamos a compartilhar bendição. Em todo, não somente artística, não somente cultural, não somente educativa, não somente assim, humana, pero muito mais do que isso, o final de tudo isso é apresentar Jesucristo, seu evangelho, não? Assim como Esdras, não? Disposição de coração para apresentar o que temos. Perfeito? Então, vamos a ter. Vuelve aí. Então, esta semana, não é Joaquim e Elizabeth que vai estar já, é a igreja. Nosso trabalho é de la igreja para afuera. Nós somos missioneiros para aportar para a igreja, pero também para aportar em la comunidade. Sempre foi assim. Há 45 anos que sou ministeriado desta maneira, não? Sou missioneiro e chamado por el Senhor desta maneira. Então, aí também ele centro bilíngue. Aqui será a semana inteira. De manhã vou estar montando todo e é de martes a viernes. Pero acá é solamente um dia, será um sábado para a escola, durante a feira de ciências, verdade? Sim. Então, a diretora Jéssica de Salas, ela lhe gostou a ideia porque as obras também conjugam ou ajudam esta questão de ciências, não naturais para os alunos. Então vamos estar aí junto com os alunos em esta feira. Olha que bendição, não? Perfeito. Atividades atuais de educação, não? Escola Vocacional Especial, já estamos impartindo toda semana. Estou já impartindo para 2 classes. Somando, dão 33 alunos para as 2 classes, impartindo classes de arte. E já tivemos esse projeto de fazer um floreiro a partir de desechables. E aqui estamos, fazendo dinâmica, trabalha com madeira, ensinando. Graças. Ensinando a que fazer. Tem que detectar o que cada aluno tem habilidade, não? Então, se por exemplo, este aluno ele tem habilidade para o desenho técnico. Então, eu levei um molde de autobus, porque tem um autobus que funciona, não? Todo. Então, se levei, ele está aí trabalhando. Aqui estamos trabalhando com as linhas, mira. Fazendo suas montagens aqui. Tem todo tipo de descapacitação, não? Mental. Às vezes parece normal, pero aí tem algo. Porque a escola é especial. Então, a escola trabalha para desenvolver estas aptitudes dos alunos para poder colocá-los em el mercado de trabalho, não? Então, assim, Deus vai nos levando, mira. Deus vai nos levando. Resultado do primeiro projeto, mira como já estão lindos, mira. Já vamos fazer a exposição agora em setembro. Já é trabalho de eles, mira. E da professora, a prof também trabalha junto. Aí, mira. E o prof também trabalha. Aqui,
Este é do professor. E tem um outro que todavia não é terminado, é grandote, falta terminar. Mira, se usa, sabe o que é isso aqui? Caja de huevo, el fondo de la caja de huevo, mira, se torna um adorno. Aí você vem com uma pedricazita bonita e assim tudo. Isso tudo aqui é reciclado, ou seja, desechável. Se aproveite. E tem, aqui em esta classe tem 3 mamás que acompanham os alunos, já estão fazendo também, não? Já hicieron. Agora, o próximo projeto que empecé semana passada, mira a reunião com os alunos. Que bonito, não? Uma oportunidade muito boa. E aí você comparte paciência, você vai compartilhar que cada um tem seu ritmo, compartilhe respeito e você vai aponendo aí sua bendição em eles, porque você está aí. Eu sou carregado da bendição de Deus, então eu vou impartir bendição. A vezes não necessita falar nada da palavra, eu estou carregado de bendição, porque Cristo está em mim, não é verdade? Pablo não falou isso? Já não sou eu quem vivo, pero Cristo vive em mim. Então eu vou me involucrar com essas pessoas, e aí vou impartir bendição. Verdade? O conhecimento é bendição. E aqui o projeto que já estamos trabalhando. Mira. Vamos fazer isso já para setembro. Muito bem. Aqui foi um taller especial em Veracruz, né, que me abriu um outro espaço, todavia aún não tive uma reunião favorável para fazer a exposição completa e tampouco desenvolver um taller fijo, não? Uma vez ou 2 vezes por semana. Estamos no tempo. Pero aqui, eu fui, são 3 classes aqui. Esses alunos aí tem aluno de turismo, tem aluno de 8º e 9º grado aqui, que foram selecionados por esta prof que está com este projeto para trabalhar esta questão de como trabalhar com o desechável, como mirar para seu entorno e ver que necessita melhorar com relação ao cuidado do planeta, não? Pero nós não chegamos solamente com esta visão, nós chegamos com a visão da criação de Deus. Gênesis, ao princípio, quando Deus criou o homem, ele lo puso sobre todas as coisas, não? Semana passada, na escola, vimos que o primeiro trabalho que Deus deu a Adão foi poner nome a los animais. Não foi Deus que pôs o nome a los animais, o trabalho foi do homem. Ou seja, é Deus impartindo ao homem sua responsabilidade de cuidar de tudo que ele ha criado. E nós sabemos que todo ha dañado a causa do pecado. Pero em Cristo, nós outros que somos cristianos e estamos em Cristo, devemos desenvolver isso em la sociedade, em la escola, em el entorno, donde seja, verdade? E na igreja. A igreja tem que ter essa consciência de que nós outros somos os que vão a transformar a mentalidade. Pero não é por nós outros, é por la graça de Deus em la igreja. Verdade? Assim como Esdras. Perfeito. Então, esse taller especial, muito bueno. Agora, apoio a plantação de la IP Redención. Venimos de la cidade para cá, porque allá Alexandre já logrou formatar bem a igreja, já tem sua direção, já tem aí seu consistório, não? Já tem gente trabalhando allá. Então, Joaquim e Elizabeth pensam, bueno, vamos a... Pero não pensamos em venir assim, foi um movimento de Deus que nos moveu com um milagre, não? Nós outros ganhamos praticamente todo de um apartamento. Nos regalaram, graças. Nos regalaram todo de um apartamento praticamente. Como alquilávamos um apartamento que quase todo era do apartamento, umas cositas solamente que era de nós outros. Então buscamos um local, ao princípio em la cidade, mas depois descobrimos que acá tinha casas e eu necessitava de espaço. Mira quanta, todo isso que vocês viram, hecho dentro de um apartamento. Aqui que já mudamos para cá, todavia não hice obras grandes aqui. Pero toda essa produção estava dentro de um apartamento, vivendo em um piso 15. Então se necessitava de um espaço.
Perfeito? Então, por isso venimos a apoiar a IP Redención. Continuamos com apoio a IP Panamá, porque somos da igreja, não? E apoio a missioneiros de outras agências, sim. Temos contato com outros missioneiros e temos aportado e aí temos feito uns encontros para compartilhar e ajudar a outros missioneiros. Muito bem, vou encerrar a classe com esta palavra, não? Romanos 11. Se pueden abrir a palavra de Deus comigo. Aí é Pablo hablando, não? A los Romanos. Capítulo 11, versículo 36. Por que hacemos isso? Por que temos igreja? Por que nos congregamos? Por que trabalhamos? Por que comemos? Por que estudamos? Por que queremos adquirir conhecimento? Por que hacemos deporte? Todo o que hacemos, não? Eu falei semana passada sobre o arte, que o arte é uma atividade humana. Ou seja, mais uma atividade, não? Ou seja, viver. Semana passada também eu trago uma reflexão de que viver é peligroso. Pero Deus ha criado em la bendición. Pero com o pecado dañou todo. Então, viver é peligroso. Incluso em el arte. Porque pode tomar uno e levar para o sucesso, a fama, e aí o dinheiro e tudo mais, e aí a pessoa não vai reconhecer a pessoa do Criador em todo, verdade? Então, assim, Pablo vai escrever aqui, porque de Ele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória por los siglos. Amém. Vamos a ler todos juntos, porque é uma declaração da igreja. Tudo que hacemos como igreja, como cristiano, em congregação ou em separado, é para a glória de Deus. Pablo diz, quer comamos, quer bebamos. Perfeito? Então, vamos, e aí, já... Sim, vamos abrir para perguntas, temos 10 minutos, aí vamos. Então, vamos todos ler em uníssono, por favor. A la una, a la dos, a la tres. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amém. Assim é. E que nós outros, como igreja, vou reforçar. O trabalho que vamos a ter aí esta semana é de la igreja, não é de Joaquim e Elizabeth. Então, se você pode, passe por allá, não? Quem é da comunidade conhece a escola, então se vai ter mais acessibilidade. Pero qualquer coisa, pida para me chamar, porque você pode ajudar allá. É do equipo, porque eu tive a reunião com o diretor Oscar, ele sabe que eu sou missioneiro e que vamos estar aí compartilhando arte, educação, consciência ecológica, pero também a palavra de Deus. Perfeito? Assim que, muitas graças. Perguntas? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não? Uau, então você foi muito bem, hein? Clarito aí, ó. A semana passada tive umas perguntas muito boas, né? Sim. Não? Então está bem. Assim que vamos a nos poner de pé, vamos a orar. E aí vamos a ter um tempo para depois começar o serviço do culto, ok? Vamos nos poner de pé? Ou sobre seus pés? Vou pedir ao irmão César que pueda orar por nós. Bueno, Señor, Padre bueno, damos gracias. Gracias nuevamente, Señor. Porque tú eres quien permite que, siendo parte de la iglesia tuya,
podamos estar expuestos y motivados a este tipo de proyectos y actividades. Señor, permítenos aprovechar. Y no solamente aprovechar, Señor, sino también comprometernos e interesarnos en estas maneras de aprovechar para compartir el Evangelio a los demás. Si se nos dificulta ir casa a casa, compartir el Evangelio, repartir tratados, Señor, aprovechar también estas oportunidades donde a manera de exposición, oh Dios, se comparte la gracia tuya. Señor, como bien ha dicho el hermano Joaquín, estas actividades que pueden muy fácilmente decirse que son de él y de la hermana Elizabeth, Señor, tú has querido que nosotros como iglesia también la adoptemos y la tomemos. Gracias, bendito Señor. Permítenos adquirir el compromiso y participar, apoyar en cada una de ellas o en la medida de lo posible en la que podamos. Señor, gracias por esta charla, gracias por todo esto, porque esto nos motiva a saber que siempre hay formas de anunciar a otros de Dios. Amén. Gracias, bendito Señor. Amén. Ahora te pedimos que nos sigas bendiciendo durante la mañana y nos permitas tener un culto que sea de honra y gloria para ti. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Ya,